Olá, gente, boa noite. Oi, gente, boa noite. Estamos aqui novamente e hoje a gente vai abordar sobre a arte concreta, né? Hoje a gente vai explicar um pouquinho para vocês sobre o que se trata, como surgiu e as suas principais características. A gente vai tentar mostrar algumas artes que possam exemplificar para ficar um pouco melhor de entender, da gente poder, para que vocês realmente consigam entender sobre o que se trata a arte concreta. Isso. A arte concreta, assim, ela não é uma arte que a gente possa ver assim muito no dia a dia, porque quando a gente aborda sobre arte, muitas pessoas pensam logo naquela questão de natureza, ou então de uma imagem mais clara. Ou então pensar até em pinturas, porque normalmente Uhum. quando a gente fala de arte as pessoas vão logo para quadros. Isso. Nem sempre se trata disso. A arte em si, o significado da arte é algo muito abstrato. Isso, porque eu acho que o objetivo da arte é você expressar o que você está sentindo, né? Assim, de uma certa forma. E muitas vezes o que a pessoa sente não precisa ser algo tão claro assim, A né? gente até falou na nossa outra aula, a gente falou sobre o que era arte, Isso. exemplificamos, falamos um pouco sobre do que se trata, exemplos de artes. Então acho que a gente conseguiu, acho que vocês já conseguem entender um pouquinho sobre a arte. Mas a gente queria falar agora sobre um movimento específico da arte. Isso. A arte concreta ela surgiu nesse período em que começou a se abordar sobre o concretismo, né? Já está dizendo concretismo e arte concreta. E aí ele surgiu ali mais ou menos no período em que a gente teve a Segunda Guerra Mundial e surgiu a Guerra Fria. Aí o que acontece é que estava sendo debatido bastante essas coisas, né? A questão do homem em si, a forma de expressão, né? E tudo mais. O período Então, da Guerra Fria ela foi um período de muitas evoluções. isso. Tanto a gente até falou também na nossa outra aula, quando a gente citou o mundo em um clique, a gente viu que a tecnologia ela surgiu a partir disso, dessa necessidade. O período da Guerra Fria foi um período que o mundo inteiro precisou evoluir para poder modificar. Era através dessa evolução da pesquisa, da modificação do racionalismo que as coisas modificaram. E o concretismo ele fala bastante, ele expressa muito sobre isso, sobre essa racionalização. E a arte, Exatamente. ela por ser algo muito abstrato ou algo muito difícil de ser entendido e explicado, muito pessoal, eles tentaram até racionalizar um pouco. Isso. Então, assim, é exatamente isso mesmo que a Gabriela falou. A gente tem, surgiu nesse período em que várias ideias novas surgiram, que o ser humano aí tinha essa necessidade de se expressar, né? Na verdade, ele sempre teve, mas de uma forma diferente. E aí, nesse surgiu então uma coisa chamada Manifesto da Arte Concreta, né? Eles começaram a abordar mais e mais sobre isso, e foi aí em que a arte concreta começou a tomar novas expansões, né? Assim, começou a crescer mais. A arte concreta, ela tem como objetivo, na verdade, ela tem combater um pouco o simbolismo. O que é que foi o simbolismo? O simbolismo também foi uma forma de pensamento, uma forma de arte, de literatura, em que o artista, né, ali, o autor, ele queria demonstrar o que ele estava sentindo por meio de símbolos. Então, muitas vezes ele utilizava o que sentia vontade, símbolos que sentia vontade. E aí, muitas vezes, eles se baseavam em outras correntes literárias ou artísticas, como o naturalismo, em que a gente tinha um foco na paisagem em si, e outras correntes. E aí a arte concreta, ela veio para ser contra isso, né? Ela tanto debateu um pouco a questão do simbolismo quanto do lirismo. Eles queriam que nada ficasse oculto, que tudo fosse mais claro. Só que Eu não sei, interrompendo a Aline rapidinho, eu não sei se todo mundo conhece, mas quando a Aline fala de simbolismo, ficava muito claro para mim. Existe um filme que fala muito sobre o simbolismo e o quanto o simbolismo ele acaba sendo fica difícil a compreensão de todos. Você precisa entender muito do assunto e às vezes nem assim. Às vezes só a própria pessoa pode te decodificar esse tipo de situação. sim, Existem correntes de estudo sobre isso, porque até hoje isso perpetuou, isso continua. Nem sempre a gente entende todos os símbolos. Até a nossa língua ela é um tipo de símbolo, então a gente nem vai entrar nesse quesito. Mas um filme que me marcou muito e que
fala muito sobre o simbolismo é o Código da Vinci. Ele fala muito sobre o simbolismo, ele fala sobre... ele é um personagem, exemplificando, falando um pouquinho, muito rápido sobre o filme. Ele tem um professor que ele tem que investigar um assassinato. E ao longo desse assassinato acontecem algumas coisas, são deixadas para trás muitas imagens, muitos textos, e a gente, por mais que a gente pense, o texto ele é um simbolismo, mas dependendo da forma como ele foi aplicado, dependendo da forma de onde ele esteja, ele é muito simbolista. Então, todo esse livro, todo esse filme, ele trata apenas sobre o simbolismo. E é tanta coisa, não sei se vocês já assistiram, mas se não tiverem assistido, assistam. A gente está falando sobre o concretismo, mas para vocês poderem entender sobre o que ele se opôs, é um pouco bom, um pouco legal a gente poder ter esse tipo de conteúdo na mente. Mas se vocês tiverem interesse, existe o livro do Dan Brown, que é o que inspirou o filme, o Código da Vinci, e é muito fácil, a leitura é muito boa. E o filme, que é o Código da Vinci. O Dan Brown, ele é esse autor que... ele é esse autor que inspirou o filme. Ele fala muito sobre isso, não somente nesse filme, mas em outros filmes e livros. Ele tem a continuação, né? Que ele tem o inferno e tem também Anjos e Demônios. Todos esses 3 filmes, que são obras inspiradas nos livros, eles falam muito sobre o simbolismo, como isso tem consequências nas nossas vidas, como isso mexe com as coisas, como tudo se transforma ou tem consequência através disso. Muito legal de vocês entenderem, e isso é bom até para vocês terem a base para o que seria o concretismo que viria logo após essa corrente de pensamento, entendeu? Pois bem, muito bem lembrado da Gabriela que ela falou. Mas sim, o concretismo, então, ele veio com essa ideia de não deixar nada muito oculto. Mas aí você pode se perguntar, mas como assim nada oculto, né? Porque quando você vê um texto, ou então uma mensagem, uma imagem, quer dizer, que tem ali as características do concretismo, muitas vezes não são claras pra gente, porque eles utilizam os objetos sólidos, né, sólidos geométricos. Eles utilizam outras formas, mas não é nada muito, sei lá, uma paisagem, uma fácil coisa assim, nem não sempre. é. Só que o que acontece é que, como assim eles não queriam deixar oculto? É porque quando você tem um texto, ou então, muitas vezes, uma pintura que tenha traços do simbolismo, ele precisa ser estudado e analisado, às vezes, de uma forma mais subjetiva, né? Coisa que não acontecia muito com o concretismo. Ele não precisava tanto dessa questão do subjetivo, né? Assim, da pessoa em si. Ele é um pouco mais claro, ele é bem objetivo, porque como a gente disse, como ele quer combater, ele quer ir de frente com essa corrente de pensamento antiga, ela tem que ser racional, o mundo ele está se tornando mais racional, ele está se tornando com pensamentos e ideologias completamente diferentes da corrente artística anterior. Então ele tenta de alguma forma deixar isso, não vou dizer claro, porque já pulando um pouco o que a Aline estava falando, mas já pegando um pouco das características dele, como ela tem esse lado mais racional, e nem sempre fica claro, mesmo que ele esteja querendo tirar essa parte oculta, ele quer perder a forma, ele quer combater tudo aquilo que pode lembrar o simbolismo, porque o simbolismo ele é certinho, por mais que ele fique oculto, por mais que ele seja subjetivo. Mas o concretismo ele quer combater essa forma, essa coisa toda encaixadinha. Exatamente. E aqui a gente até tentou mostrar, porque vai ficar um pouco difícil. Infelizmente nossos recursos estão complicados, mas é que a gente tentou mostrar mais ou menos. A gente até tentou imprimir, mas não deu. Mas aqui a gente tem essa imagem, se eu não me engano é o Augusto dos Campos, né? Que ele é um dos principais autores e representantes do concretismo aqui no Brasil. Mesmo. Ele e o irmão dele, né, o Haroldo. Isso mesmo. A gente vai descrever mais ou menos aqui. A gente tem esse triângulo
em que em cima do triângulo tem o nome amor. Bem aqui em cima, ó. Antes, não dá pra vocês lerem, é porque todo fundo é branco e acaba que estoura a luz. Mas aqui em cima tá escrito de preto, amor. O nome desse poema, porque ele é tratado como um poema, mesmo que ele não esteja em versos e estrofes, é amor, temor. Tudo junto. Não existe um espaço, é amor, temor. Pronto. E aí a gente tem aqui depois, ao decorrer como o triângulo vai sendo formado. Isso, a base do triângulo, a gente tem amor, 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 e aí vai juntando com a palavra morte, né? E no final a gente tem a morte, mor. Então a gente acaba tendo essa relação aí da palavra amor com morte, né? A gente, além dessa relação com amor com morte, ainda tem essa relação de que tem todo o A do amor, ele tá aqui fora, e todo o R, ele tá desse lado também. Isso eles não fazem de algo como se fosse sem relação, sem efeito. Eles sempre procuram algo ser altamente racionais e eles tentam fazer tudo de caso pensado, não é algo deixado pra lá. E além de ter essa palavra morte, a gente tem, como a Gabi falou, a questão do temor. Tem amor, temor aí. E a gente também pode relacionar ela vai formando, morte, né? Em si, porque muitas pessoas têm. Porque querendo ou não, não só. Eu relacionei, por exemplo, a Aline, ela já relacionou esse medo da morte. Eu já relacionei ao medo do amor. Porque as pessoas, por serem, às vezes, querem ser muito racionais, é medo você sentir algo que você não conhece, por alguém que talvez você não sabe se sente o mesmo por você. Você tem um relacionamento, você tem um sentimento por alguém, seja de amizade ou amor romântico. Mas você ter esse sentimento por alguém é algo muito assustador. Você se entregar, ou você mostrar quem você é, ou você receber a pessoa dessa forma, porque todo mundo aqui sabe o que é o amor, todo mundo sente, nem que seja um amor paterno, um amor fraternal, todo mundo aqui tem essa relação com o amor. E muitas vezes, quando você ama, você confia, você se entrega, você fala sobre você mostra os seus medos. E para algumas pessoas isso pode ser um pouco assustador, porque é muito mais fácil você viver no seu mundo, você viver recluso, você não precisar confiar em qualquer pessoa, você não precisa ter essa relação de amor e carinho. Exatamente. É mais fácil você ser sozinho, porque você não tem perigo de você sofrer por alguém, você não tem perigo de ser enganado, você não tem perigo de ter alguma decepção. E eu já relacionei esse poema dessa forma, com esse amor, temor, de ter esse medo de amar. Então, assim, enquanto que eu já relacionei de outra forma, né? Relacionei com a questão da morte, da pessoa ter esse temor, mas ao mesmo tempo a vida faz parte disso. Na vida a gente sente o amor, a gente tem o medo e a gente tem a morte, né? Tem essas As três coisas, elas são bem relacionadas umas às outras, infelizmente. E aí a gente queria até que vocês comentassem aí também. Se vocês não estiverem enxergando muito bem a imagem, podem procurar, ela tá bem acessível na internet. A gente vai tentar enviar pra vocês. E aí, comentarem qual foi a opinião de vocês em relação a essa interpretação. Mas é exatamente isso que a gente estava abordando. O concretismo não é que seja tudo tão claro assim, não é assim. Não é, porque é isso que a gente tentou, isso que eu até ia falar pra vocês. Como assim, Aline e Gabriela, vocês acabaram de falar que não é algo que ficou oculto e cada uma teve uma interpretação diferente. Eu vou dar um exemplo sobre o que seria algo bem mais oculto. Por exemplo, a Mona Lisa, eu posso estar sendo até errado no que eu estou dizendo, mas a Mona Lisa ela é difícil de ser interpretada. Sim. É um quadro que você não sabe exatamente o seu sentido. Qual foi o objetivo dele? Você não sabe nem se ela está sorrindo ou não. Você não sabe nem para onde ela está olhando, por isso fica muito mais oculto. Eu estou apenas dando um exemplo do que seria de fato oculto, e não algo que pode ter uma dupla interpretação, porque qualquer coisa fica de acordo com a interpretação do receptor. É a minha vivência de vida que vai me ajudar a interpretar esse texto. Por isso que a gente pede para vocês falarem, porque vocês vão dar a interpretação de vocês do conhecimento de mundo de vocês. Exatamente. Também tem outra imagem muito conhecida que representa o concretismo, que é a questão do lixo e luxo. Será que você passa aqui? Não. Isso. Eu acho que o lixo e luxo ele não vai aparecer de jeito nenhum, porque foi como o do amor, temor que tinha.
talvez tenha arte preta, mas a gente não achou. Mas Porque o assim, fundo fica todo branco e as letras são pequenas e pretas e acaba que não destaca exatamente. nessa tela. Mas a questão do lixo, luxo é porque a gente tem a palavra lixo, né, escrita em letras Caixa alta, maiúsculas, né? caixa alta. E E aí ela é constituída por vários luxos, por exemplo, o L é luxo, 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 formando L. E o U também assim vai. o I, E né, no aí, caso. O I. pelo amor de Deus. É isso aí mesmo. O I todo pelo luxo. Todas as palavras são formadas pela palavra luxo. Gente, perdoe a professora. Não, pelo amor de Deus. Ainda mais. Aí, o que eu ia até falar sobre esse poema, porque querendo ou não, tudo aquilo que é arte, tudo aquilo que é dito também é um tipo de poesia, mesmo que seja uma forma mais concreta. Eu já ia dizer sobre como às vezes o luxo ele se transforma em lixo. Exatamente. Porque eu vou falar até agora sobre o consumismo. A gente compra muita roupa, a gente às vezes compra muitas sandálias, a gente quer ter muita coisa, a gente quer ter muitos adereços, muitas maquiagens. E acaba que isso leva ao excesso. E o excesso leva ao lixo, né? E o luxo, as pessoas falam de uma classe muito mais alta, que seriam pessoas que têm bolsas de marcas, sandálias de marcas. Aquilo ali a pessoa não usa. Aquilo ali é por puro consumismo e pura vaidade. A pessoa não precisa ter armários e armários de sandálias, a pessoa não usa tudo aquilo. De alguma forma aquilo ali se transforma em lixo e é prejudicial. Por exemplo, as coisas de couro, é absurdo como leva para chegar num adereço de couro, quanto é prejudicial para a natureza. E acaba que depois ela vai se transformar em lixo. Ou então até mesmo o plástico, que é um luxo absurdo, um processo muito demorado e caro para se transformar no plástico. E depois ele é um lixo que ele vai pro mar e prejudica diversos biomas da natureza por conta disso. Eu, pelo menos, eu já entendi bastante essa arte dessa forma, como a transformação do excesso do luxo ou do consumismo leva ao lixo. E eu também tive a mesma interpretação em relação a isso. Eu acho que essa daí pode até ser algo mais porque óbvia. Faz muito também parte do nosso mundo mesmo em si. A gente está sempre sendo atacado por essa questão do capitalismo, do consumismo, né, e tudo mais. Algo que a gente acaba refletindo compra, você precisa disso. Você às vezes não precisa, por pura vaidade. Querendo ou não, a gente às vezes trabalha, morre de trabalhar, passa o dia inteiro. É pra ter as nossas coisinhas mesmo, não é errado. Obviamente que não é errado você trabalhar e se esforçar pra querer ter suas coisas, ter um saláriozinho melhor, ter uma roupinha melhor, querer comprar quando quiser. Exatamente. Ou então, às vezes, a gente fala até da alimentação, você comer o que você quiser, na hora que você quiser. Isso é por isso. Muitas vezes você trabalha, você se esforça pra tentar dar o seu melhor. E não é que seja errado, obviamente. Exatamente. Então, isso são alguns exemplos do concretismo, né, do movimento concretista. Ele não estava presente apenas na arte, a gente vê na poesia, como a gente acabou de dar alguns exemplos, né, também a questão da própria arquitetura. E aqui a gente tem até um quadro, né, em que eu posso dizer que é o quadro que tem ele tem ali as principais características do concretismo, que é a questão da forma, dos sólidos geométricos, que ele se caracterizou muito por isso, por ele não mostrar uma natureza em si, por ele não ser lírico, por ele não ter o naturalismo, por ele não ter nada disso. Ele apenas tem essa característica tão forte, que são as figuras, né? A forma. Então, eu acho que nessas artes que a gente tentou mostrar pra vocês durante essa aula, porque a gente não gosta de gravar aulas muito longas pra também não cansar vocês. Exatamente. Mas o que a gente prezou em passar pra vocês seria as principais características da arte, que são ser dessa arte concreta, ter o racionalismo, ter algo objetivo, não ser algo abstrato, não ser algo que seja muito difícil a sua compreensão. Ele preza por esse racional, ele preza sobre o banimento de forma. Por exemplo, as duas poesias que a gente mostrou para vocês, eles não são feitos em estrofes e versos como normalmente ocorre. Então ele preza por esse distanciamento de tudo que seria encaixotado, de tudo que seria feito daquele modelo. Ele quer algo mais livre.
da forma como ele quiser ser feito. Exatamente. E aí vocês podem até se perguntar, então é uma arte morta, né? Porque hoje em dia não existe mais muito. Mas aí Não. que a gente se engana, né? Porque a gente... Tudo que acontece gera consequências, foi o que a gente Sim. até falou, né? Sim, Tudo e é que a uma gente arte tenta que ela fazer. chama muita atenção da pessoa. E quando a gente vê assim, uma Às imagem vezes a gente assim, tem que parar para pensar e tentar entender. Por exemplo, isso. o Aí você lixo, questiona o que tá sendo mostrado. você olha e você, de primeira, você só vê lixo. Você tem que olhar e falar, putz, tem luxo dentro. Exatamente. Qual a relação disso? E aí vai partir da sua interpretação. Leva você a se questionar, Leva né? você a Então, pensar, a analisar a questão. Então, é isso, né? Assim, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, comentem, né? A gente gosta da participação de vocês, a gente gosta Bastante. dessa interação. Então, se quiserem falar alguma coisa, podem falar, comentar. E já teve aluno comentando sobre o áudio baixo, mas infelizmente a gente não tem como. É falta de recurso mesmo de tentar melhorar isso, porque para a gente conseguir encaixar as duas na imagem, a gente tem que deixar o celular um pouquinho mais afastado. E nas outras vezes a gente gravou sem máscara, mas é que a gente está preferindo fazer de máscara mesmo pela nossa própria segurança. Exatamente. E aí acaba que abafa ainda mais o áudio. Viu, gente? Mas até a próxima. A gente pede desculpa e aguarda os comentários de vocês. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.